Olá, irmãos. Eu vou falar sobre o jejum. Será que no Novo Testamento temos o mandamento de Cristo aí, dos apóstolos, o exemplo também dos apóstolos, para poder jejuar? A minha resposta é sim. Nós temos, e eu vou ler alguns textos aqui. E abaixo do vídeo aí você clica em sobre e em mostrar mais, vai estar vários outros textos aí que você pode estar conferindo nas escrituras. E o pessoal que discordar do que eu estou falando, eu peço que você não pegue só um texto da Bíblia, tipo Isaías 58, Deus mandou o pessoal jejuar, mas jejuar da maldade, e dizer, esse é o jejum que Deus quer, só ignorar o contexto que eu estou falando do jejum físico, de alimento mesmo, abstinência de alimento. Então, quem discorda de mim, pega os textos que eu estou citando e mostra se eu estou citando errado, qual a interpretação, ou se isso não tem no original, ou se foi Roma que criou. Mas eu acho um pouco de malícia você ignorar todos os textos que a pessoa falou e tentar dizer que aquilo ali, usar um texto só sobre um assunto e ficar ali fechado. Entendeu? Então, eu vou começar lendo um texto aqui que está em Mateus, no capítulo de número 9. Peço que você confira comigo a partir do versículo 14. Diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram a Jesus, né? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Ou senão, por que jejuamos nós e os fariseus? Essas muitas vezes não é comprovado se existe no original, mas vamos ler sem usar essas duas palavras. Por que jejuamos nós e os fariseus? E teus discípulos não jejuam? Versículo 15. Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Claro que não pode, né? Mas dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Se você quiser ler depois o capítulo, desde o capítulo 1, do 9 do 1, até o 9 todo, mas você pode ler. Mas a gente abordou esse versículo 14 e 15, que chegaram os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos, Jesus, não jejuam? E ele fez uma comparação. Ele disse: pode os amigos do noivo estarem tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas haverá um dia que o noivo será tirado, e nesse dia hão de jejuar. Ele estava se referindo a ele. A história diz que toda a cultura judaica vem através dos cultos deles, entendeu? E de tradições dele. Então, até a palavra cultura vem da palavra culto. Então, os fariseus tinham alguns tipos de jejuns que eles faziam no templo, etc. E muitas coisas também acrescentadas por eles, como para mostrar que era muito santo, jejuavam para ser visto e etc. Mas diz a história que em festa, como casamento, etc., eles não tinham jejum. Eles tiravam essa prática de jejuar para que o pessoal pudesse comer mesmo bastante. E Jesus usou essa parábola, esse exemplo aí, por causa dessa cultura, esse princípio. Perguntaram a Jesus por que a gente jejua, os discípulos de João, e os fariseus e os seus discípulos não. E ele que dizia: eu sou o noivo, o marido da igreja, da mulher, da noiva, e ela está comigo. Ela vai ficar triste? Quando você está numa festa e o noivo está com vocês, você fica triste? Não. Agora vai haver um dia que o noivo será tirado. Jesus estava se referindo à sua morte. E nesse dia ele diz: aí hão de jejuar. Jesus está dizendo que é para a gente jejuar. Que quando ele estava junto com o pessoal, não precisava jejuar. Mas quando fosse tirado, ou seja, quando ele morresse, hão de jejuar. Tem gente que interpreta assim, o pessoal ia jejuar só 3 dias. Que é quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias e 3 noites morto, e depois ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele está eternamente com a gente. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o noivo está com a gente. Mas eu não interpreto assim. Eu creio que é errado interpretar assim. Mesmo Jesus, quando morreu 3 dias, ele também estava com o povo através da sua onipresença. Em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 42 e diante, aquele ladrão que se converteu, o malfeitor,
E disse Jesus que se arrependeu, melhor dizendo, e disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Era o corpo dele físico? Não, era o corpo espiritual. Ele era um espírito, veio, se materializou, o verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14, e a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, essa carne dele morreu, mataram ele. E ele ficou no seu estado espiritual. Como Deus, eu creio que Jesus é Deus. Tantos textos na Bíblia diz isso. E depois esse corpo ressuscitou e o espírito entrou de novo no corpo. Um corpo glorificado e incorruptível. Que é... Jesus é o primogênito dos mortos que morreu e ressuscitou para a vida eterna, como está em Colossenses 1,18. Então, mesmo quando ele morreu, o corpo morreu 3 dias, ele estava através da sua onipresença. Entendeu? Ele é Deus. Então eu creio que essa interpretação é totalmente contraditória e errônea. Jesus estava dizendo que quando ele saísse dali, ó, ele literalmente com o pessoal, aí haveria de jejuar. Jesus ele jejuou em Mateus no capítulo 4, versículo 2, que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele não só jejuou, como alertou a gente a jejuar nesse texto que a gente citou. Tem outro texto que eu vou ler agora, em Atos, no capítulo 13, pegando a referência aqui, versículo de número 2 e 3. Você vai ver Barnabé e Saulo jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Versículo 3. Então jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, você vê aqui em Atos, Novo Testamento, apóstolos do Senhor, discípulos, jejuando. Atos, capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Como é que a gente não precisa jejuar? E Jesus ensinou sobre jejum em Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 16. Ensinando, ele não só ensinou nos textos antes a como dar esmola para ninguém ver que os fariseus davam e fazer a questão de ser visto, cantava trombeta para todo mundo saber que ele deu. Jesus disse, não dê com a mão direita para que a esquerda não veja. Ele ensinou a orar, que não era para ser como os fariseus que oram para ser visto, em pé, gritando. Como você passa aí na frente das igrejas e o cara às vezes tá sozinho lá, ainda bota o microfone e fica 10 orando ali, atitude de fariseu para ser visto. Não tem ninguém lá, mesmo se tivesse eu não teria que estar com o microfone tão alto, porque o fone foi feito para que aonde sua voz não chegue, natural, ela leve, não para promover a gritaria, a alienação e para o pessoal que está de fora ser obrigado a ouvir. E no capítulo 6... e no versículo 16 de Mateus, ele ensinou a jejuar, dizendo, quando vocês jejuardes, não vos mostreis contristados, como fazem os hipócritas nas sinagogas, para serem vistos dentre os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o galardão, que é dos homens. Mas quando jejuardes, unge a cabeça, passa perfume e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, e sim ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto te recompensará. Ele ainda fala que você vai ter recompensa quando você jejua. Então esse texto é interessante. Jesus ensinando como jejuar. Então o errado é jejuar para ser visto como fariseu. Entendeu? O errado é esses tipos de jejum. Mas Jesus ensina como jejuar. Então, se alguém discorda, pega todos esses textos que eu estou citando, os que estão abaixo do vídeo, e mostra um por um a interpretação correta. Diz que foi Roma que mudou, foi Roma que acrescentou nas escrituras para que a gente jejuasse. Entendeu? E não pega um texto só, tipo Isaías 58, a partir do versículo 3, dizendo ao povo, Deus, porque nós afligimos nossa alma, nós jejuamos e o Senhor não atenta para a gente. Aí Deus fala, mas é esse o jejum que eu escolhi? E Deus diz, o jejum que eu quero é que vocês jejuem de fazer o mal. Vocês jejuam para os seus vossos prazeres. Você pede para fins ruins e maldosos. Então, esse texto que pegam aí, o único texto para poder
dizer que o jejum que Deus quer, que você deixe de fazer o mal, que você cubra o desnudo, que você alimente o faminto, isso está deturpado, porque esse texto aí que Deus está se tratando em Isaías 58, a partir do versículo 3, ele está dizendo que não adianta o pessoal jejuar, abstinência de alimento e continuar fazendo mal às pessoas, entendeu? Mas ele não está nesse texto dizendo que você não vai jejuar, não pode jejuar na abstinência de alimentos. E que no Antigo Testamento tem vários tipos de jejum de servo de Deus, entendeu? É tipo oração, não adianta você orar muito, mas você é maldoso com as pessoas. Não, a oração que ele quer que seja, a prioridade da oração é que a oração maior seja a sua vida. Entendeu? Quando você faz o bem com as pessoas, vive em amor, em bondade, justiça, em coração puro, sem malícia, etc., você está, sem palavras, orando a Deus. A sua maior oração deve ser a sua vida. O seu maior evangelismo às pessoas também deve ser a sua vida. Porque nós evangelizamos mais com a maneira que nos comportamos do que com o que falamos. Por isso devemos sempre estar evangelizando. E se tivermos a oportunidade, aí sim a gente deve usar as palavras. Entendeu? Porque mais vale uma graminha de exemplo do que uma tonelada de palavras. Jesus aqui na terra, ele ensinou a como orar, a como dar esmola, fazer o bem, e a como jejuar. Mateus 16, 6, versículo 16 a 18, dizendo: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, para parecer os homens que jejuam. Mas quando você jejuar, você unge a cabeça, passe perfume, lava o rosto, para que seu jejum fique em secreto. E o Pai que está em secreto, ele te recompensará. Então os fariseus jejuavam, deixavam o rosto todo sujo e tal. Já fui na casa de uma pessoa, umas 11 horas do dia, chamei e a pessoa veio com o rosto todo sujo assim. Eu falei: pô, desculpe, eu te acordei. E essa pessoa falou: não, eu estava jejuando. Eu já tinha acordado cedo, fique tranquilo. Então esse jejum aí não recebeu nenhum galardão. As coisas têm que ser feitas para que Deus veja, e aí sim a gente vai ter galardão. Qualquer tipo de jejum, a gente tem galardão. Só que o que vale é o galardão de Deus. E muitos jejum é só para ser visto pelos homens. Ele tem um galardão. Pô, fulano de tal ora muito, fulano de tal, ó, que o cara faz para ser visto. Mas isso não vale. Jesus ensina, e quem é sábio vai aprender isso. Faça as coisas para que Deus veja. Jejue sem ninguém saber, para que Deus veja e ele te recompensará. Devemos jejuar? Devemos sim, quando você estiver passando uma tentação, como eu já estive passando. Uma irmãzinha que estava me agoniando, uma irmãzinha linda, maravilhosa. E eu negava, não queria, e ela ali com aquelas palavras doces, e eu não aguentando. O que fez quebrar esse desejo por ela foi jejum. Jejuei até o ponto de sentir fome, e eu nada, jejuando. Uma das necessidades do corpo, nós temos necessidade sexual, mas temos necessidade da vida biológica, que é se alimentar, que é maior do que necessidade sexual. Então quando você está com desejo ali, algo na mente, isso de tempo acontecendo direto, aquilo te agoniando, faça um jejum, ore a Deus com um propósito. Foi o que eu fiz. E jejum, um jejum inteligente. Vou jejuar de meia-noite a meio-dia, e aí você dorme com a barriga, come muito. Não, faça o jejum para o seu corpo sentir. Não é um jejum também que você vai se maltratar seu corpo e perder sua saúde, não. Mas para você sentir fome mesmo. E aí aquilo que está te agoniando, que sua mente só faz pensar e você não consegue se libertar, ela vai sair um pouquinho daquilo, porque você vai estar agindo na carne. E aí seu corpo vai pedir comida. Aí pode até ficar tremendo. E foi o que aconteceu comigo. Eu consegui vencer aquele problema e consegui não cair, entendeu? Então eu tive essa experiência, eu estou aqui resumindo, mas eu já preguei sobre isso detalhadamente e explicando sobre o jejum. E faça o seu tipo de experiência, vá analisando, agora tudo com sabedoria, para você não perder sua saúde por causa de jejum. E Deus não quer isso, sacrifício de tolo. Então devemos jejuar? Devemos sim, mas não jejuem como os hipócritas para serem vistos. A paz a todos aí, um abraço para
Alexandre. Um abraço para várias pessoas aí que eu esqueci o nome agora. Para o irmão Robson Costa, que assiste meus vídeos. Abração, irmão.